pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a um livro da vez por David Thomas. Continuando então no projeto Anatomia Bíblica, hoje o livro da vez, o livro desse mês na verdade, será o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, tá? Então antes de começar, eu vou deixar aqui embaixo então um link para todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram e Scooby. Vou deixar também um link para essa leitura complementar, de apoio na verdade, que é o livro da Bíblia, publicado pela editora Globo, né? Vou deixar aqui embaixo, tá? Se eu falar alguma coisa errada, ou se eu falar algo sem querer, eu vim agredir a fé de alguém aqui, eu já peço desculpas desde já, tá? Esse projeto literário que eu tô fazendo esse ano, que eu tô lendo 12 livros da Bíblia, desde janeiro eu comecei por Gênesis, eu vou deixar o link dessa playlist aqui em cima. É um projeto literário e não religioso, nenhum curso, nenhuma aula bíblica. É simplesmente a minha opinião, a opinião de alguém que não é cristão, a respeito da minha experiência de leitura com esses livros. O livro de Mateus, então, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Ele vai narrar desde o nascimento de Jesus até o momento da sua crucificação. O livro, ele é atribuído a alguns, por Mateus, pelo próprio Mateus, que era um cobrador de impostos. Porém, a verdadeira autoria desse livro é colocada em xeque por alguns estudiosos. A palavra evangelho, ela significa boas novas, Então, a partir desse primeiro livro do Novo Testamento, a gente vai ter o nascimento, a narrativa que vai girar em torno desse principal personagem, que mesmo não sendo cristão, eu reconheço que foi realmente o principal homem que já passou por essa terra, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele é então da linhagem ali de Abraão, de Davi, E a sua história, o momento que ele vai nascer e vai viver, vai ser sob o Império Romano. Bem, desde a época lá do Antigo Testamento, o povo judeu ele já ansiava pela chegada de um homem ungido por Deus que iria libertá-los. Então, assim, desde aquela época eles já esperavam, e é nesse momento que nasce Jesus Cristo. Lá em Belém havia um casal, que era José e Maria. Maria, então, engravida do Espírito Santo, e José, desconfiado dela por um momento, pensa em deixá-la, E aí vai aparecer um anjo para ele que vai confirmar que aquele bebê não foi fruto de uma traição, mas sim do Espírito Santo, e que inclusive eles deveriam dar um nome para essa criança de Emmanuel, que significa Deus conosco. Bem, nesse momento que Jesus nasce, Jesus Cristo nasce, quem comanda ali o rei é o rei Herodes. O rei Herodes então envia os reis magos, para tentar localizar o nascimento dessa criança que já todos estavam esperando e tal. Assim, os magos eles acabam seguindo uma estrela até o local onde essa criança iria nascer, E eles acabam, sim, encontrando, inclusive presenciam o nascimento de Jesus. Quando eles encontram esse nascimento dessa criança, eles acabam tendo um sonho advertindo-os para que eles não voltassem, onde o rei Herodes estava, porque ia acontecer uma coisa ali. E aí o que acontece? O rei Herodes ele manda matar toda criança do sexo masculino abaixo de 2 anos de idade. João e Maria fogem para o Egito, e só retornam para Belém quando eles descobrem que o rei Herodes já morreu. Quando eles voltam, eles passam a habitar uma cidade chamada Nazaré. Daí que Jesus acaba ficando conhecido também como Nazareno. E aí, dentro da própria Bíblia, da narrativa, há um salto temporal. Nós vamos então nos deparar com Jesus Cristo já adulto, E ele então vai procurar João, o Batista, para ser batizado por ele. E aí há aqui um momento, que Jesus Cristo ele vai para o deserto e ele acaba ali jejuando por 40 dias e 40 noites. E quem vai atormentá-lo é o diabo, Então o diabo vai lá tentá-lo e ele, Jesus com fome por conta do jejum, acaba... Enfim, aí o diabo acaba questionando ele, fala, nossa, se você é o filho de Deus, por que você não transforma as pedras, em pão? E aí onde tem aquela frase muito conhecida, do Evangelho, que é, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. E aí ele continua, fala, se você então me adorar, você pode ter todos os reinos do mundo, pode ter toda a glória e o reino do mundo. E aí Jesus responde para ele, somente deve adorar ao Senhor nosso Pai, a Deus, jamais adorar outros deuses. E Jesus então começa a percorrer a Galileia e ele acaba então curando os doentes, curando os paralíticos, os cegos, ressuscitando os mortos, expulsando demônios e tal.
E aí, as pessoas que acabam presenciando aquilo, aqueles milagres, né, elas acabam seguindo. Nesse momento, Jesus acaba começando a ficar famoso na região. Jesus vai começar, então, com essa multidão seguindo, ele começa a meio que fazer alguns sermões ali, né, começa a ensinar algumas verdades do reino de Deus, né. E aí tem aquelas bem-aventuranças muito famosas, né, que eu acho uma coisa incrível. Enfim, quando eu estava lendo eu fiquei pensando, vejam só, né, eu não sigo nenhuma religião, né, cristã e tal, mas eu olhei para isso e falei, nossa, obrigado, né, por ter alguém como Jesus ter passado por essa terra, porque se ele passando, ensinando, o mundo está como está, eu fiquei pensando, falei, nossa, imagina se ninguém, né, tivesse ensinado isso pra gente. Esse sermão, né, que é conhecido como Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar o seguinte, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Cara, é uma coisa assim, eu acho incrível. Quando você lê o livro de Mateus e você acaba entendendo, na verdade, o que o Cristo quis dizer, eu acho que uma pessoa, mesmo que ela seja de qualquer outra religião e ela não consiga ver a espiritualidade disso, é porque é uma pessoa cega, é uma pessoa que ela não... Cara, é inegável assim, a grandiosidade desse homem, né? Independente da tua fé, eu acho que você há de concordar comigo que ele foi alguém enviado para, de fato, tentar fazer com que a humanidade, no mínimo, seguisse um pouco melhor, né? Fosse um pouco melhor, avançasse no quesito moral e tudo mais. E aí, ok, ele tá lá pregando, né? Fazendo os sermões dele, ensinando as pessoas as verdades do reino de Deus. Aí ele começa então a se deparar com os fanáticos da época, os fariseus. Os fariseus eram judeus que viviam ainda sob a lei de Moisés, né? Sob o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E acreditem, até Jesus teve que lidar com os fanáticos daquela época. Quando os fariseus começam a ver ele ressuscitando os mortos, ensinando sermões, aí o negócio começa a ficar meio complicado para Jesus Cristo. Por que a coisa começou a ficar complicada para Jesus, né? Porque os fariseus, eles não acreditavam, né, que Jesus fosse realmente o Filho de Deus. Eles acreditavam que todos os milagres que Jesus realizava, ele fazia sob a influência do diabo e não de Deus. Algo muito interessante também a se considerar a respeito da vida do Cristo, né, é que Jesus ele não andava com os ricos, ele só andava com os pobres, né, no caso. E inclusive ele orienta os seus profetas a não possuírem ouro, nem prata, nem mesmo sandálias. Então assim, é engraçado, né, a gente fazer uma comparação hoje do Cristo com Cristo, né, de fato, com algumas pessoas, né, que se dizem cristãos hoje em dia. Será que realmente elas estão seguindo Cristo? E aí ele fala também, né, para os seus discípulos que para eles não temerem, né, a morte do corpo por causa do seu nome, porque os homens, os fariseus, etc., eles podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Outra coisa que ele fala aqui também é que isso ele previu bem, né? Ele fala assim que ele não veio trazer a paz para a terra, né? Pelo contrário, ele veio colocar filho, contra pai, filha contra mãe, e nora contra sogra e por aí vai. E aí ele seguindo lá com seus sermões, né? Curando os mortos, os fariseus já estavam meio tipo assim, mano, esse cara, a gente tem que dar um jeito nele, né? E aí ele afronta mesmo os fariseus quando ele contraria a lei de guardar o sábado, né? O que Jesus vai dizer aqui a respeito do sábado, gente, é o seguinte: ao contrário do que os fariseus, né, as pessoas que seguiam o Velho Testamento, né, os judeus do Velho Testamento faziam, que eles achavam que guardar o sábado era uma coisa obrigatória, Jesus vai dizer que, na verdade, guardar o sábado é mais uma sugestão de Deus do que uma obrigação. Ele vai dizer assim que o homem ele precisa trabalhar, mas ele também precisa descansar. Só que meio que ele dá a entender que não precisa ser necessariamente no sábado isso acontecer, né? Isso aí pode ser também em qualquer outro dia. Então, quando ele faz isso, os caras já ficam meio que
Aí foi tipo o fim do fim. Então aí você pensa, se ele já naquela época, já, antes disso na verdade, né? Se ele já antes disso, os fariseus já queriam o corpo dele, né? A cabeça, sei lá. Agora, realmente, ele assinou sua própria sentença de morte. E aí Jesus continua, né, enquanto isso, fazendo seus milagres, né, caminha sobre as águas, ele multiplica os pães e os peixes e por aí vai. E aí tem o polêmico capítulo 17. Né? Esse capítulo 17, gente, ele é complicado porque, assim... imagina tudo, né? Você já sabe, falou de religião, Bíblia e tal, é muito complicado. Esse capítulo 17, Jesus vai ter duas coisas que vão acontecer aqui que Jesus vai fazer, que vai meio que de acordo com o que os espíritas fazem. E aí, as pessoas de outras religiões tentam dar outras interpretações aqui, então assim, é um capítulo que na verdade Jesus vai falar com os mortos, inclusive ele vai falar com Moisés, que foi o cara que proibiu, né, a comunicação com os mortos lá em Levítico. E ele também vai meio que dar a entender que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Aí, né, toda vez que a pessoa vai ler um pouco sobre esse capítulo e pesquisar na internet, você vê diversas brigas mesmo de protestantes contra espíritas, católicos contra espíritas, aí por aí vai, né? Tem diversas interpretações. E aí a gente pensa assim, né? Jesus falou que tudo que ele fez a gente também poderia fazer. Então, se ele invoca, como aqui nesse capítulo fica evidente, que ele invoca os mortos, ele conversa com os mortos. E lembrando que o Novo Testamento, Jesus ele veio, na verdade, desconstruir várias crenças lá do Velho Testamento. Como a gente acabou de falar sobre a lei do sábado. Complicado, né? Jesus também vai falar sobre o divórcio no capítulo 19, se eu não me engano. E ele meio que vai dar a entender também que não tem problema em se separar. Inclusive ele fala que não há problema em viver só. Então você imagina, né? Ele veio assim, o cara veio curando, né? Ressuscitando os mortos, trazendo verdade sobre o reino de Deus como se ele mesmo fosse o filho de Deus, quebrando vários dogmas, né? do passado, né? Então assim, aí já não tem jeito, né? E aí tem um momento também que ele entra num templo de Deus e ele vê vários comerciantes ali. Aí ele vira, ele quebra tudo. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, se ele entrasse hoje numa igreja, né? Imagina como que ele ia ficar, né? O que acontece é que depois de tudo isso, ele acaba mesmo já prevenindo os seus discípulos sobre a sua morte. Então Jesus já sabia que tudo que ele estava fazendo estava contrariando os fariseus e que ele ia ser, né, entregue à morte. Aí tem o capítulo 22, versículo 34, que é o grande mandamento, né, que na verdade... os fariseus, se não me engano, os fariseus perguntam a Jesus qual que é a principal característica de um cristão e o que de fato, resumindo em poucas palavras, o que é o evangelho, né? E aí eu achei muito interessante que Jesus fala assim, ó, amarás a principal ideia, a base, né, do cristianismo. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu fiquei pensando, falei, será que hoje em dia, né? Será que não tem muita gente que se diz cristã, que na verdade não pratica isso? E será que Jesus de fato a vê, né, como cristã? E será também que você que não é cristão, né? Será que você sem saber não é um cristão? Então sei lá, a gente fica refletindo. E aqui tem o capítulo 24 e 25 que eu achei mega ultra interessante também. É que Jesus, na verdade, ele vai dar aqui, ele vai ensinar, na verdade, vai falar sobre os sinais do seu retorno, da sua segunda vinda, né? Ou seja, o Apocalipse. E aqui, são os dois capítulos, assim, são vários sinais e por coincidência ou não, são coisas que já estão acontecendo. Eu vou falar só alguns aqui para vocês terem noção do que Jesus quis advertir, ó. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Tem muito mais do que isso, só não vou falar para não ficar muito longo, mas assim, é muito interessante, porque absolutamente tudo que ele advertiu aqui, são coisas que já estão acontecendo. E aí, pouco antes de ser crucificado, então, ele
pratica, né, ali, ele ensina como se faz a Santa Ceia, ele reparte o pão e o vinho, né, com os discípulos. E durante essa Santa Ceia, que é hoje em dia uma principal prática, né, cristã, ele então alerta ali que um deles iria traí-lo, né? Ou seja, Judas Iscariotes. Inclusive ele desmascara Judas, né? É engraçado porque Pedro fala assim: Jesus, eu nunca iria abandoná-lo, né? Eu nunca iria negá-lo. Aí Jesus fala: você vai. Antes mesmo que o galo cante nessa noite, né? Você vai me negar 3 vezes. Quando os fariseus capturam Jesus, né? E aí Judas o beija, que Judas traiu Jesus por, se não me engano, 30 moedas. E aí quando os fariseus o pegam, exatamente pouco antes Pedro nega 2 vezes, né? Para não seja feito com ele a mesma barbaridade que foi feita com Cristo. E aí pouco antes do galo começar a cantar naquela noite, o Pedro nega pela 3ª vez. Judas naquela mesma noite se arrepende, ele joga de volta as moedas para os fariseus e naquela mesma noite ele acaba se enforcando. E aí antes também de morrer, Jesus é obrigado a caminhar, né, com a cruz, e ele é humilhado, massacrado. É assim uma cena horrível que acontece com Cristo, não somente pelos fariseus, mas o próprio povo também. Enfim, é uma coisa assim, pra você ter uma noção do que aconteceu, gente, pelo menos a gente imagina, você assiste aquele filme A Paixão de Cristo. Eu acabei assistindo por conta da leitura mesmo, né? E assim, gente, é muito complicado. Nossa, o que aconteceu com Cristo é de dar... Foi bárbaro, sabe? E aí então a gente chega ao final do livro de Mateus. E assim, pelo pouco que eu entendo, que eu pesquisei e tal, posso estar errado, tá? Mas deu para entender o porquê que existe até hoje esse conflito entre os cristãos e os judeus. De acordo com o livro, né, Jesus Cristo ele ressuscita no 3º dia, quando vão, né, abrir lá a sepultura, né, a cova, não sei, e aí não encontra o corpo dele. Para os cristãos ele ressuscitou, inclusive o livro mostra, né, ele ressuscitando, conversando com os discípulos e tudo mais. Para os judeus, né, os fariseus, Jesus não ressuscitou, ele teve o corpo roubado pelos discípulos. E aí então tem todo esse conflito, né, até agora, até hoje. Basicamente então é isso, né, essa história desse que é um dos personagens assim mais enigmáticos, mais ele não é conflituoso, né, mas assim, as interpretações, enfim, né, Jesus veio para salvar, mas ao mesmo tempo, enfim, acho que vocês já entenderam, né. Eu gostei bastante do livro de Mateus. Na verdade, eu não vi a hora de chegar, né, na parte de Cristo, na leitura da Bíblia. É um livro... ele é um pouquinho longo, mas assim, é super fácil de você ler, entender e tudo mais. Só tem que dar uma pesquisada, né? A leitura bíblica você tem que dar uma pesquisada, ver diversas interpretações e tudo mais, tá bom? O próximo livro, então, do Anatomia Bíblica será o livro de Marcos, tá? Então, mês que vem a gente conversa sobre o livro de Marcos, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e até mais.